noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online. E como é de costume, meus amigos, nós sempre iniciamos com uma leitura de harmonização para a gente ir acalmando, entrando em sintonia com esses bons amigos que vêm nos amparar e nos assistir. Solange, a nossa amiga querida, vai fazer a nossa leitura inicial. Solange, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada, Boa noite, Tânia. querida. Poderes ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira a posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem pelos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o mestre divino oferece o melhor exemplo, a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 70. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando a gente fala que é uma harmonização, ela vem nos acalmar para que a gente possa entrar em sintonia mesmo, né? Uma leitura bem reflexiva. Mas, sem perder tempo, né, meus amigos, vamos agora para uma pequena oração para que nós possamos, assim, entrar em sintonia com esses bons amigos que vêm nos assistir neste momento. É o momento do nosso Evangelho no nosso lar. Estamos online, mas cada um com a mesma sintonia, vibrando em prol da paz, do amor e da justiça. E rogamos assim aos mentores da nossa casa presencial, né, que é o senhor José Marques Garcia, com seus amigos que o ajudam no plano espiritual, a nos dar um caminho, um direcionamento, para que essa reunião possa transcorrer na mais perfeita paz e harmonia. E que o nosso expositor da noite seja amparado, iluminado, para que ele possa transmitir tudo o que ele planejou, preparou com todo amor e com todo carinho. E assim, damos por aberta a nossa reunião online do Evangelho, o Evangelho em nossos lares. Que assim seja, meus bons amigos. E sem mais delongas, né, antes de convidar o nosso expositor da noite, eu vou chamar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui a nossa
compartilhamento. Vai conseguir sim. Conseguiu? Ainda não. Espera aí. Agora sim. Certinho, meu bem? Totalmente. Isso, agora sim. Odília, muito obrigada pela sua participação. Que Jesus ampare agora a nossa leitura do Evangelho. Eu que agradeço, Tânia, cada oportunidade. Vamos lá. Indissolubilidade do casamento. Item 1. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido um homem despir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Porque então retrucaram eles, Porque ordenavam ele. Moisés, que o marido desse a sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés pediu, despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, a desposa outra, comete adultério, e aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 9, versículo de 3 a 9, ou capítulo 19, versículo de 3 a 9, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E tomando aqui. E agora, meus amigos, eu vou convidar o nosso expositor da noite, que é um amigo muito querido, o seu João Matos, né? Como é conhecido também carinhosamente por JB, né, seu João? É lá no templo que a gente trabalha, eles chamam de JBM. Olha só, fica chique. É bom, né? Fica um pouco diferente, né? Mas, seu João, está tudo bem, graças a Deus, né, seu João? Vamos aí para mais um estudo, que o senhor seja amparado, iluminado nessa exposição. É um assunto assim, né, igual essa passagem que a Odília leu para nós, né? Vamos compreender agora aí com o seu João, né? Sobre indissolubilidade do casamento e a questão do divórcio também, né, seu João? A gente vai falar alguma coisa, né? Uhum. Seja bem-vindo, a sala agora é do senhor. Fique à vontade. Obrigado. Então, obrigado a todos. A Tânia, mais uma vez, me convidou para estar aqui com vocês, e nós vamos falar a respeito do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. Então, veja bem, só para a critério de esclarecimento, coisa simples, porque nós ainda estamos acostumados a ouvir a palavra desquite, separação judicial e mais coisas, né? Mas nós vamos só esclarecer rapidamente isso, porque a expressão desquite era quando as pessoas separavam, mas não podia realizar o casamento. Em 1977, veio a reforma, criou-se o divórcio. Mas, durante muito tempo, a pessoa tinha que ficar 2 anos para poder realmente separar tudo. E em 2010 acabou-se essa situação e as pessoas, então, podem divorciar-se de manhã e, no período da tarde, casar com outra pessoa.
Mas o que nos interessa é essa parte material. Nós vamos cuidar agora o que Kardec escreveu e que nós vimos, e principalmente na parte da religiosidade, que nós somos espíritas, sabemos perfeitamente isso, a importância desta situação. Nesse capítulo, nós temos aí somente 2 subtítulos: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Todo é um texto bíblico de Mateus e depois tem as instruções do Allan Kardec. Nesse capítulo não existe instruções dos espíritos como é formado o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos tentar falar alguma coisa rapidamente a respeito dessas 2 situações. Nós sabemos perfeitamente que, em nossa evolução, nós somos criados simples e ignorantes em conhecimentos espirituais. E essa evolução é realizada através do nosso trabalho. E esse trabalho é realizado, ora no plano espiritual, ora no plano material, quando nós estamos encarnados e vamos colocar em prática tudo aquilo que nós já sabemos. O corpo matéria que nós temos é uma contribuição dos nossos pais para a habitação daquele corpo que retorna a nosso planeta. Veja bem, o objetivo da reencarnação todos nós conhecemos e é a oportunidade dada pelo nosso irmão Criador para que o espírito procure demonstrar os seus conhecimentos de bondade e caridade em que já foram adquiridos. Agora, a união dos nossos pais é o caminho pelo qual Deus utilizou para dar essa oportunidade de colocar em prática a esse espírito que quer mostrar o seu aprendizado. Veja bem, nós estamos falando que essa união, ela pode ser feita pelo casamento ou não. Veja bem, esse casamento, nós sabemos perfeitamente que é uma instituição realmente milenar. E ela já era praticada entre os sumérios. Veja bem, essa civilização antiga que existia no nosso planeta, ela teve existência na região chamada Mesopotâmia. E essa região mesopotâmia, que é um dos berços da civilização do mundo, está situada no Oriente Médio, onde que hoje é ocupado pelo Iraque, parte da Síria e parte da Turquia. E essa região ficava entre 2 rios, o Tigres e Eufrates. Essa civilização também ficou conhecida como o Império Babilônico. Foi nessa região que se criou o mais antigo código de leis do mundo, o chamado Código Hammurabi, que leva o nome do seu criador, o rei Hammurabi, o rei sexto da Suméria, que, nesse código, ele destaca, entre outras coisas, a importância dada à sociedade familiar. Esse código tem 67 artigos sobre o direito de família. Nós temos hoje um único Deus, mas nesta época eles tinham vários deuses. E a deusa do amor lá era chamada de Star. Acredita que esta civilização viveu há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Agora, andando um pouco no tempo para os fatos mais próximos da nossa atualidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou um texto que
bíblico que fala a respeito dessa situação, e é o Evangelho de Mateus. Como nós sabemos, foi dos 4 evangelistas, foi o único que realmente conviveu com Jesus Cristo, né? Ele diz o seguinte, nesse trecho do Evangelho: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Na Bíblia, a parte final do versículo 6 diz: portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Bem, sobre o casamento, nós, já bem atual agora, nós encontramos no Antigo Testamento o livro de Tobias. Vocês podem verificar. Eu verifiquei, pesquisei na Bíblia que eu tenho, que era uma Bíblia católica, é uma Bíblia católica, que é a minha origem, que antes eu era católico romano. Ele relata o casamento de Tobias com a sua prima Sara. Sobre o livro de Tobias, nós podemos dizer que ele faz parte narrativa que fala sobre os hebreus que estavam após o exílio que foram submetidos. No livro nos é mostrado que a verdadeira sabedoria e o caminho para a felicidade consiste em amar a Deus, obedecer sua vontade, quer dizer, os seus mandamentos, independente das circunstâncias. O livro também nos ensina a prática da esmola, a descoberta da providência divina no cotidiano, o amor aos pais, a oração, a integridade do matrimônio e o respeito aos mortos. Tobias era judeu, era um homem justo e fiel a Deus. Tobias casou-se com sua prima, Sara, cuja cerimônia está no livro dele, lá no capítulo 7, nos versículos de 15 a 17. Nós vamos ler só a parte que nós achamos interessante e que se refere ao momento do casamento, à celebração, como foi feita. Veja bem, o pai de Sara, tomando a mão dela e do Tobias, e colocando a mão direita de sua filha, pôs a mão direita de Tobias sobre ela e disse: que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, seja convosco, e ele mesmo vos ajunte e cumpra em vós a sua bênção. Esta, eu entendi que seria a parte espiritual de um casamento. Como nós sabemos, um dos primeiros a acreditar na unicidade divina foi Abraão. Essa é a parte espiritual. E tomando papel, fizeram a escritura do casamento e celebraram alegremente uma festa agradecendo a Deus. Nós entendemos que isso seria a parte material do casamento. Acredita-se que está para nós aí a origem oficial do casamento, em termos, para nós, que nós estamos preocupados, a parte religiosa. Deste fato narrado no Antigo Testamento, nós vamos avançar aí mais uns 200 anos, pela contagem do tempo que nós utilizamos hoje. Vamos encontrar somente no Evangelho de João, lá no capítulo 2, nos versículos de 1 a 12, Jesus Cristo e seus discípulos em uma festa de casamento em Canaã.
na região da Galileia. Foi nesta reunião que ocorreu a primeira manifestação pública do nosso Divino Mestre Jesus, ao transformar a água cristalina em vinho, e foi considerado um bom vinho. Sobre esta reunião, o espírito Humberto de Campos, com a psicografia do Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, nos traz o diálogo entre Simão Pedro e Jesus sobre o evento. Pedro perguntou: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Narra Humberto de Campos. Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu, e calmamente respondeu: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? E continuou: as bodas de Caná foram o símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria. Assim, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. E prosseguiu o nosso Divino Mestre. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. E disse ainda: as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. O Divino Mestre ainda profetizou: o vinho de Caná poderá, um dia, transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em servi-lo, por minha dedicação ao que vim buscar para o amor de Todo-Poderoso. Nós temos aí no EAD, que é o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, uma interpretação do texto evangélico com os seguintes dizeres. Retratando alguns aspectos ocorridos nas bodas de Caná, vemos que o início da pregação do Senhor foi marcada por um momento de expressiva alegria. Acreditamos que Jesus escolheu de forma proposital o momento, e como se o Mestre quisesse nos dizer que o aprendizado evangélico deva ocorrer num clima de união e de júbilos fraternos. Agora, sob a presença do Mestre Jesus e seus discípulos numa festa de bodas, Caimar Schuttel, em seu livro O Espírito do Cristianismo, escreveu: com esse ato de presença, quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda parte e não somente em templos especializados para tal fim. Na resposta da espiritualidade, nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, lá na questão 696, afirmando que será uma regressão à vida dos animais, caso a abolição do casamento na sociedade seja realizada.
Sobre esse tema, Kardec fez uma pequena observação que está lá no Livro dos Espíritos. A união livre e fortuita do sexo é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A conclusão ficou da seguinte forma: a abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. André Luiz, nós todos conhecemos, no livro Nosso Lar, com a psicografia do Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 20, Noções de Lar, ele nos esclarece. Na fase atual evolutiva do planeta, existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora percentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, nós podemos observar aí que, nesse texto, raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins. E a maioria dos casamentos que nós encontramos são verdadeiras situações em que há esse casamento sob algema, nos quais nós vimos para cumprir os acertos que nós somos obrigados a fazer diante dos nossos débitos e que nós temos a oportunidade de corrigi-los. Os resgates que devemos cumprir estão dentro da lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Está escrito no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 22, que poderá ser lido tranquilamente. Se hoje tens relacionamentos não harmoniosos, não se esqueça de que não sabes o que praticara em outras encarnações. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. Esse é um texto de Emmanuel, no Livro da Esperança, com a psicografia do Chico. Diz ainda mais nesse capítulo, que ele chamou uniões de provas. O esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, os cancerosos, os insanos, os idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente as pavorosas quedas morais que praticastes. Novamente, André Luiz, nós nos recorremos, agora no livro dele, Vivendo o Evangelho, é uma situação já para nós bem mais recente,
E a psicografia é do Antônio Badu e Filho, da cidade de Ituiutaba. Diz André Luiz nesse trecho: de acordo com a lei divina, a união conjugal dispensa preconceitos e convivências, motivo pelo qual o casamento sem afeto não é união de verdade. É engano predestinado ao fracasso. Agora, a doutrinadora Joana de Ângeles, lá com a psicografia do Divaldo, no livro Após a Tempestade, no item 3, ela conceitua da seguinte forma: o casamento é contrato de deveres recíprocos, em que se deve empenhar os contratantes a fim de lograrem o êxito do cometido. Nesse sentido, deve haver entre os cônjuges respeito, mas não no sentido do terror. Humildade, que não seja adulação. Paciência, sem inércia. Tolerância, que não seja pela indiferença. Atração física, sem obsessão sexual. Opinião própria, mas sem egoísmo. Ter zelo, sem exigência. Ter amor, que não seja paixão. E liberdade, mas sem devassidão. Havendo sentimentos contraditórios, estarão presentes os conflitos, sendo de um lado o carinho e o do outro asperezas, na maioria das vezes injustificadas, principalmente em determinadas como das seguintes situações: a dedicação, mas com indiferença; gentileza, mas com agressividade; entendimento e discussão; sacrifício e abuso; ternura e grosseria; responsabilidade e descaso, entre muitos. André Luiz, novamente, no mesmo livro que nós citamos, Vivendo o Evangelho, ele disse: nestas uniões, onde a reencarnação coloca debaixo do mesmo teto os companheiros de outras vidas que ainda vacilam entre a afinidade e o conflito, o clima é de calmo e amor, mas sujeito às tempestades do orgulho. Existem também aquelas situações em que a fase inicial do relacionamento é feita de forma tranquila e serena. Há nesse período um certo encantamento, onde tudo é praticado com ternura, olhares de carinhos e gestos brandos e suaves. Com a vida a dois sob o mesmo teto, com o aumento das preocupações, com a chegada das dificuldades e dos filhos, e em razão dos temperamentos diferentes, os problemas da convivência aumentam. O que outrora era suave e delicado, surgem grosserias, agressões verbais, não há mais diálogos serenos e sem discussões. Diante desses fatos, é necessário que não haja desespero, como também não haja revolta. Apesar destas situações adversas no início do relacionamento, mas ainda havendo afeição e amor, não se deve cogitar o afastamento entre o casal.
Não se esqueça da reencarnação, onde os espíritos devedores retornam ao corpo físico para realizar reajustes necessários ao equilíbrio. Apesar de ter liberdade de desistir e procurar outros rumos, se a consciência fala mais alto em sentido contrário, é necessária uma reflexão. Nesses momentos, devemos buscar Jesus Cristo, as forças necessárias e a coragem para continuar. O Divino Mestre nos ensinou: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Repetindo a parte final da questão 939 do Livro dos Espíritos, diz: cumpre que não se esqueça de que o espírito que ama, cumpre-se de que é o espírito quem ama, e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. As uniões de dois seres baseados somente em coisas materiais, com pequenos entendimentos, será um casamento destinado ao fracasso. Novamente recorremos a André Luiz, Vivendo o Evangelho, e ele elenca algumas situações que ocorrem quando o casamento é puramente material. Vejamos, quem busca a beleza física se esquece que a beleza vai passar. Quem visa o corpo fino, elegante, não se esqueça, o corpo se altera. Aquele que tem vigor não deve esquecer que o vigor um dia acaba. Quem procura somente o prazer não deve se esquecer que o prazer sexual declina. Quem tem muito interesse deve lembrar que o interesse é volúvel. E veja bem, quem tem desejo nunca deve se esquecer que o desejo varia. Veja bem, o André Luiz conclui desta forma: a união que se alicerça no afeto claro e seguro, apoiado na reciprocidade da compreensão e do respeito, tem a dimensão do amor que é eterno. Fato conhecido e acontece no chamado casamento responsável. Nesse tipo de união, as pessoas envolvidas têm objetivos comuns, enfrentam todas as situações, sejam elas normais ou adversas. Os desajustes, os fracassos, as dúvidas, as dependências, afetos e desafetos fazem parte do casamento e devem ser vividos com calma e serenidade. As diferenças de outrora devem ser solucionadas na melhor forma possível. Novamente, André Luiz, Vivendo o Evangelho. Nas condições evolutivas de hoje, é fantasia imaginar que, em qualquer união estável, o amor seja puro, constante e total, ainda que este seja o argumento para interromper o compromisso. Conclui dessa seguinte forma o André Luiz: o casamento responsável
reúne o amor cultivado na esteira dos séculos e as dívidas acumuladas em vidas pretéritas, de tal modo que já é sucesso o fato de cada cônjuge, rompendo a barreira do egoísmo e do orgulho. Pensar no outro tanto quanto pensa em si mesmo. No Livro dos Espíritos, na questão 698, Allan Kardec questionou a espiritualidade. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? A espiritualidade respondeu: não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Na questão 699, sobre o celibato que algumas pessoas fazem com o intuito de prestar serviços à humanidade, a espiritualidade assim respondeu: isso é diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório. Quando feito para o bem, quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. A explanação de Allan Kardec sobre esse item diz o seguinte: não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação de sua lei. Mas o celibato em si mesmo não é um estado meritório. Outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Ainda a respeito dessa situação, Kardec questiona sobre a monogamia ou a poligamia. A resposta da espiritualidade está na questão 701 do Livro dos Espíritos, que diz: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem e, na poligamia, não há afeição real, apenas sensualidade. Sobre isso item ainda, Allan Kardec faz a seguinte observação: se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos seres. Pela doutrina espírita, almas gêmeas não existem como a entendemos, onde um ser se completa e necessita de outro para viver em harmonia. A resposta da espiritualidade está na questão 299 do Livro dos Espíritos, é clara. Se o espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, nós podemos concluir que não existe almas gêmeas. A mitologia esclarece que sim, mas não na religião de nosso Criador. Como vimos anteriormente, sendo um casamento perfeito, pense que aquela união, em realidade, trata-se de almas afins. Existem alguns sinais que indicam uma forte ligação entre dois espíritos. Sensação de que já se conheciam. Princípios e valores compatíveis.
confiança e conforto, mesmo com pouca intimidade. Desejo de estar perto constantemente. Falas e ações que se completam. Sentimentos de cumplicidade e amparo. Esses sinais demonstram uma forte ligação de que seria pouco provável de surgir nos primeiros contatos entre dois ou mais indivíduos. Ainda de André Luiz, Vivendo o Evangelho, ele diz que as dificuldades variam de natureza e grau, mas estão sempre presentes, refletindo nas relações de hoje os enganos de ontem. Diz também que a união que se alicerça no afeto claro e seguro, apoiado na reciprocidade da compreensão e do respeito, tem a dimensão de amor que é eterno. No livro Novo Olhar sobre o Evangelho, Beatriz Palma Carvalho, a sua autora, sobre o tema da família, ela escreveu: a encarnação sob o mesmo teto constitui a grande oportunidade para aparar arestas. E buscando juntos a evolução de seus espíritos, poderão, um dia, formar uma família espiritual em que os elos são feitos pelo amor. Agora, nós vamos falar de forma rapidinho, porque eu acho que o tempo já está estourando, a respeito do divórcio, que nós vemos aí no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que Kardec escreveu da seguinte forma: no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo dava ao repúdio. Em Mateus, no capítulo 19, nos versículos 7 e 8, os fariseus questionaram Jesus Cristo sobre o fato de Moisés ter ordenado dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la, e ele respondeu da seguinte forma: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres. Allan Kardec também utilizou esta frase no item 5 deste capítulo 22, para alegar que nem mesmo Jesus Cristo consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não importando os motivos da separação, André Luiz, com a psicografia do Chico, no livro Ação e Reação, nos diz: nos problemas matrimoniais, agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Emmanuel, com a psicografia do Chico, no livro Encontro Marcado, ele diz o seguinte: o divórcio, expressando
distância ou abandono do compromisso é decisão lastimável, conquanto às vezes necessárias, com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa, que, no caso, exercem as funções de chefe e maquinista. André Luiz, novamente, não, esse é de Emmanuel, no livro Amor e Sexo, com a psicografia do Chico. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Agora, no livro A Voz do Monte, Richard Simonetti diz: o problema do divórcio reside no fato de que a separação representa uma transferência de compromisso para o futuro, em regime de débito agravado. Prossegue o escritor espírita Simonetti. Os filhos ou os próprios cônjuges venham a comprometer-se em desajustes e desequilíbrios diretamente relacionados com a desintegração do lar, serão responsabilizados. Voltando a citar agora o André Luiz, com a psicografia do Chico, no livro Ação e Reação, ele adverte: o homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, isto é, André Luiz, agora no livro Evolução em Dois Mundos. Repetindo, quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos do parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. E, para concluir esse pequeno comentário sobre o divórcio, trazemos novamente Joana de Ângeles. Psicografia do Divaldo, após a tempestade ao livro. O divórcio, como o desquite, são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. Volverão a se encontrar, sem dúvida, quiçá em posição menos afortunada oportunamente. Isto, em outras palavras, nós podemos dizer que, separado do divórcio, nós reencontraremos aquele companheiro em outra situação. Então, se estão unidos, procurem o máximo possível. Se realmente não há condições, que seja feita a vontade de cada um, sob a proteção de Deus e os amparos de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Criador.
Isso que eu havia preparado, não sei se ultrapassei o tempo, Tânia. Não, o senhor foi Às vezes me inglês, foi inglês, ó. Ei, seu João, o senhor trouxe aí um maravilhoso compêndio dentro da obra espírita sobre o assunto. Eu estava aqui analisando. Então, se estamos aqui, é porque nós temos alguma coisa a cumprir, né? perfeitamente, né? Temos o livre-arbítrio, mas fiquemos cientes que, se não for dessa, vai ser da outra. É porque se nós não voltarmos ao plano espiritual sem nenhum débito, temos que voltar, né? E se não tiver nenhum débito, nós vamos lá para as colônias que existem, podemos voltar aqui apenas para auxiliar algum semelhante nosso em caso de necessidade, de um amigo, de um conhecido. É verdade. A Então, senhora estava falando do celibato, eu estava aqui lembrando, né? Nós temos dois conhecidos, que foi, um é o Divaldo, que ainda está aqui conosco, né? Veio com a missão de transmitir o evangelho através de palestras, tudo, um excelente orador, e nada mais, nada menos do que o nosso querido Chico, através da sua vivência, né? Com a sua mediunidade ali, então, eles precisavam passar por esse celibato, né? Agora, não adianta eu querer ir para um convento que não tem mais jeito, né? Então, temos que estarmos aqui firmes e fortes. Agradecendo sempre, né, seu João, pela oportunidade. Tudo nós temos que sermos gratos. E nós queremos agradecer muito o senhor por trazer esse estudo para nós, essas reflexões, pois vivemos numa época que não deu certo hoje, tchau, até logo, mas a gente sabe da importância da família. A família desmanchar, se não tiver esse princípio ali de um pai, de uma mãe ali, a gente sabe que a coisa não caminha, né? Não caminha, perfeitamente. Então, a gente tem que ter essa visão, né? E eu trabalho com crianças, a gente observa isso. A família é importante. E vamos caminhando, né, seu João? Mas perfeitamente, certo? Seu João, muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite. Agradecemos de coração a sua participação e esperamos contar com o senhor, hein? Foi aquilo que nós combinamos. Você marca, você vê a programação sua, marca um dia, a gente arranja um jeito de aparecer aqui. Tudo bem, seu João. Perfeito. Muito obrigada, viu, senhor? Agradeço a vocês a atenção. Muito obrigado. E se caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. A Tânia está aí para responder. Perfeitamente. Viu? Esse é o seu João. Certo? Então, seu João, fique conosco para nosso fechamento, viu? Perfeito. Não, vamos acompanhar a prece final, sim. Agora, eu quero passar a nossa pauta, né? Do próximo mês. O próximo mês, meus amigos, nós temos a comemoração do nosso querido Allan Kardec, do professor Rivaio, né? E nós teremos aí as nossas segundas-feiras recheadas sobre esse nosso irmão que veio aqui nos clarear sobre a doutrina espírita, né? E na segunda-feira, nós teremos a Valdete, que ela irá fazer para nós um estudo sobre a companheira de Allan Kardec, que tem muitas pessoas que nem sabem o nome dela. Eu não vou contar, não. Vou deixar para segunda-feira. A Valdete vai falar sobre essa mulher que foi muito importante na vida de Allan Kardec. Na segunda-feira, nós teremos aqui a Analice, ela ainda não me passou o tema dela. Na terceira segunda-feira, nós teremos um convidado. Esse também é do exterior, de Minas Gerais, de São Sebastião do Paraíso. Que maravilha. Nós teremos o James.
ele vem representando a luz intermunicipal. E ele vai trazer um tema, assim, para a gente refletir bastante. A transição planetária e o Espiritismo, e Allan Kardec. Então, vamos ver o que é que Allan Kardec fala sobre a questão da transição planetária. E na última segunda-feira, euzinha aqui, vou trabalhar uma parábola, né? Tentando enfocar também Allan Kardec dentro dessa parábola, meus amigos. Então, fica aqui a nossa pauta, né? A nossa agenda, e eu quero falar para vocês que nós já estamos quase terminando o ano, né? Olha, passou novembro, passou outubro, é novembro, dezembro, e dezembro também nós teremos uma convidada especial, hein? Essa convidada foi alguém aqui da nossa sala que indicou, é uma palestrante que já fez estudo até em Portugal, hein? Olha, e vai trazer um tema maravilhoso. Não vou contar, vou deixar aqui todo mundo curioso, hein? É um tema bem provocativo que ela vai trazer para nós. E aí a gente encerra 2024, que passou voando, né? Então, meus amigos, fica aqui a nossa pauta, a nossa agenda, né, dos futuros meses, e eu quero agradecer a todos, de coração, pela participação aqui do nosso Evangelho online, né? Nós estamos indo aí, eu sou a Adalto, Odília, Deise, tem uma turma aí que está conosco desde o começo, estamos indo, acho que, para o 4º ano, se eu não estou enganada, né? Nós estamos aí firme e forte, pegando pandemia, tudo, com o nosso evangelho, levando o evangelho no lar, né? Porque muitas pessoas ficam assim, deslocadas de fazer o evangelho sozinha. Eu não importo, eu faço o evangelho sozinho, tem momentos. Mas o nosso encontro aqui é um evangelho no lar. Então, gratidão, meus amigos. E agora nós vamos para a nossa parte final, enquanto o Adalto está organizando. Quem já pegou a sua aguinha, que está aí do lado. Nós vamos acerenar a nossa mente, o nosso coração. Vamos deixar Jesus, os bons amigos espirituais, os nossos espíritos familiares, que vêm visitar o nosso lar, nos ajudar neste momento tão precioso, que é o atual, que é o momento atual, que todos nós estamos aqui aprendendo a cada dia. Então, rogamos o amparo, a proteção para cada um que estão conosco nos nossos lares, para os nossos amores que estão distantes. Pedimos também a fluidificação da nossa água, que esses bons amigos espirituais possam trazer o medicamento para o nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. E possamos também estarmos sintonizados, pois nesse momento, esses bons amigos nos trazem o passe, que fortalece as nossas energias para a nossa caminhada. Rogamos também pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, que estão nos lares de idosos, pelos que estão nos orfanatos e nos presídios, Senhor. Abençoe a todos, inclusive aqueles que ainda não conseguem perceber o amor de Jesus por cada um de nós. E assim agradecemos. Senhor Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós,
Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto, meus amigos queridos. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. E os amigos que estão aqui hoje, a convite do Sr. João, se tiverem vontade, é só pedir para o Sr. João que eu passo o link da reunião todas as semanas. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana. Obrigado, hein? Obrigada, Obrigado. nós que agradecemos. Tá, obrigado.